né? Eu tenho que esboçar essa região, porque só olhando aqui eu não sei o limite de integração, né? Eu não sei dizer essa integral vai de quanto a quanto. Então, aqui é fundamental que a gente faça não esboce o gráfico da função, não é isso, né? Esboçar o gráfico disso daqui. O primordial a ser feito é você esboçar a região de integração, o domínio de integração, né? É aquela parte de baixo, né, do sólido que você vai calcular o volume. Então, isso aqui te gera um valor que representa o volume. Volume do quê? Do sólido que é delimitado pela superfície dada por essa função e pela região de baixo, R, né? Então, ela está delimitada por duas partes, de baixo e de cima, tá? Então, é fundamental que nós, pelo menos, a gente saiba descrever qual que é essa região R aí, tá? Então, essa região R, ela está intimamente ligada com aquelas regiões que nós falamos na última aula, região do tipo 1 ou do tipo 2. Então, por isso, em geral, essas regiões elas, do jeito que está aqui, elas são, as equações são dadas e não é difícil de você esboçar. O que é difícil, muitas vezes, é esboçar a superfície, né, o gráfico da função. Isso é mais difícil, né? A região, né, a região lá no plano XY, ela é mais tranquila, tá? Então, olha só, ele fala que a região R, ela é compreendida por três retas. Y igual a menos x mais 1, y igual a x mais 1, y igual a 3. Então, eu vou ter que esboçar três retas, né? Essas retas vão delimitar uma região do plano. Na hora que delimitou essa região do plano, isso vai ficar mais claro para mim qual vai ser a variação de x e qual vai ser a variação de y. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para a gente fazer um esboço dessa, ou pelo menos tentar fazer um esboço dessa região. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui em cima, talvez fique melhor, né? Vamos colocar aqui o plano cartesiano, o plano XY, né? Então, os eixos coordenados. Então, aqui eixo X e eixo Y. Tá? Vamos desenhar essas três retas. Ele dá três equações que representam três retas. Vamos desenhar as três, tá? Até vou mudar a cor aqui, para ver se fique melhor. Vou colocar em vermelho. Então, olha só, a primeira reta, y igual a menos x mais 1. Então, isso aqui é equação de uma reta, né? Equação de uma reta que tem coeficiente angular negativo. O a dela aí é negativo, né? Menos 1. Então, essa reta eu tenho que verificar, ela passa por quais pontos, né? Então, se eu zerar x, né? Se o x for 0, y vale 1. Né? Então, o y vale 1. Vamos supor que o 1 esteja aqui. Isso se o x for 0, tá? Agora, se o y for 0, você isola o x, né? Y igual a 0, quer dizer que o x vale 1. Então, aqui também. Então, eu sei que essa reta é uma reta que passa, né? Para você definir uma reta, ela precisa de pelo menos dois pontos, né? Então, dois pontos passa uma reta. Então, você já sabe em quais pontos ela passa. Então, ela passa por esse ponto, pelo ponto 1, 1. Vai ficar tão retinho aqui, né? Mas vamos tentar fazer. Tá? Então, essa daqui tem equação y igual a menos x mais 1. Isso aqui não tem jeito, tem que esboçar, tá? Bom, tem outra reta aí, y igual a x mais 1. Então, por quais pontos essa reta passa? Zero, a coordenada x, isso vai me dar y igual a 1. Opa, passou por esse ponto aqui também. E quando o y for zero, quer dizer que o x tem que ser menos 1. Né? Você passa o menos 1 para lá, x igual a menos 1. Então, essa é uma reta que tem coeficiente angular positivo. Então, né, o a dela vale 1. Então, ela passa pelo 1 e passa pelo x menos 1. Tá? Então, aqui tem uma outra retinha passando por esse cara aí. Tem a mesma inclinação, digamos assim, né? Então, essa aqui é y igual a menos x, ou melhor, x mais 1, né? X mais 1. Bom, tem uma outra reta, que é a reta y igual a 3. Y igual a 3 é y igual a constante.
y igual a constante é sempre uma reta que é paralela ao eixo x e que passa pela altura y igual a 3. Vamos supor que ela esteja aqui, 3 aqui. Tá? Então, tem que colocar uma reta aqui nessa altura, y igual a 3, paralela ao eixo x. Tá? Então, essa retinha aqui, que é paralela ao eixo x, tem equação y igual a 3. Tá? Então, olha só, essas três retas delimitou uma região, certo? Qual que é a região? A região formada, né, pela região interior, né, dessas retas. Então, aqui eu tenho basicamente um triângulo aqui dentro, né? Construímos aqui um triângulo. Tá certo? Vou deixar só para ficar melhor aqui a questão da visualização, talvez não fique tão bom aqui. Vou deixar assim, tá? Que fique até melhor. Então, o que me interessa é só essa região. Para lá e para cá, o que acontece lá para cima ou para baixo não me interessa. Porque essas três retas já delimitou uma região aí. E essa região que ele está dizendo, a região compreendida por essas retas, né? Então, só pode ser essa região aí, formada por essas três retas, tá? Só para ficar claro aqui, então aqui eu tenho uma reta, né, y igual a 3, aqui eu tenho a reta y igual a x mais 1, e aqui eu tenho a reta y igual a menos x mais 1, tá? Bom, olha só, lembra que nós precisamos, então essa aqui a gente chama de R. Então, se eu quero varrer essa região R, o que eu tenho que fazer? Eu posso utilizar uma daquelas regiões, tipo 1 ou tipo 2. A região do tipo 1 é aquela em que você fixa o valor de x e o y vai variar conforme o x você escolheu, né? Ou seja, o y vai estar em função de x. Tá? Então, nessas intersecções, você precisa descobrir quais são essas intersecções aqui. Se você fosse utilizar a região do tipo 1, por exemplo. Teria que pegar aqui qual que é essa intersecção. Dá para fazer por região do tipo 1, tá? Mas dá um pouco mais de trabalho, que você vai ter que descobrir qual que é essa intersecção aqui, fixar ela, para depois você pegar a variação em x, em y. Se você olhar aqui, né, perceba que se você olhar aqui no eixo y, já fica bem explícito qual que é a variação de y. Né? O y está variando aqui nesse ponto, de 1 até 3. Né? Então, a variação em y já está fixada. A gente poderia fixar ela aqui já. Né? Então, eu posso pensar aí que o y tem variação de 1 até 3. Opa, então significa que o y está compreendido entre dois números. Beleza. Se o y está compreendido entre dois números, quer dizer que x vai estar compreendido entre duas funções. Né? Lembra que quando não é retângulo, é isso que vai acontecer. Um vai estar compreendido entre números e o outro em relação a funções. Né? Então, o que eu preciso descobrir qual que vai ser a variação em x. Tá? Então, essa variação em x vai estar em função de quem? Do cara que você escolheu aqui. Então, lembra que se eu pegar tentar mudar a cor aqui. Se eu pegar um y aqui dentro desse intervalo, né? Se eu pegar aqui, eu tenho que olhar aqui para a variação toda. Né? Pega uma reta, lembra que a região do tipo 2, o que ela faz? Ela varre a sua região com retas que são paralelas ao eixo x. Né? A região do tipo 1, ela varre com retas assim, né? Que são paralelas ao eixo y. Tá? Então, olha só, quando eu escolho o primeiro ponto aqui, eu tenho dois limites, né, para y. O limite que bateu nessa retinha aqui e eu tenho o limite que bateu nessa outra retinha. Né? Fixado, obviamente, a direção em y, que é de 1 até 3. Né? Então, olha só, nós verificamos que o y, nesse caso, ele é igual a menos x mais 1. Né? Então, essa seria a variação, só que eu quero a variação para x. Então, quer dizer que x tem que estar em função de y. Né? Lembra que para a região do tipo 2, eu teria uma função aqui chamada de g de 1 de y e uma g2 de y. Né? Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, isola o x nesse caso. Então, se você isolar o x aqui, o que vai dar? X vai ser quanto? 1 menos y. Né?
Então, quer dizer que esse ponto aqui, quando você pegou esse, né? Você escolheu um valor aqui para y, né? Pegou um pontinho aqui no meio, compreendido de 1 até 3. Então, o correspondente para x, né? Na hora que a gente olha para o bordo ali, né? Para o valor da reta, que está exatamente no bordo da tua região, tem exatamente esse correspondente. O x vai ser 1 menos y. Né? Por quê? Porque você escolheu um y ali dentro, o y pode ser qualquer coisa, o x não está variando de forma constante, o x depende desse y que você escolheu. Por exemplo, eu peguei, vamos supor aqui, o y igual a 2 aqui dentro, exatamente no meio desse intervalo. Então, quer dizer que o x que bateu aqui, que você vai olhar aqui para o eixo x, vai ser 1 menos 2, vai ser menos 1. Né? Exatamente esse vai ser o correspondente aqui. Tá? A mesma coisa nós olhamos, né, para o limitador aí, superior, né, para o limitador da direita. Né? A equação não era y igual a x mais 1? Como que eu escolho x em função de y? Isolo o valor de x. Então, o x, nesse caso, tem que ser y menos 1. A gente quer varrer toda essa região aqui, né? Mas, para varrer toda essa região, nós fixamos uma das coordenadas. Não está claro, né, nesse caso aqui, a variação para x. Né? Se nós olharmos aqui para o eixo x, para eu descobrir qual que é a variação de x, eu teria que pegar aqui a intersecção. Eu teria que calcular a intersecção, eu vou saber exatamente que ponto é esse, e vou saber exatamente que ponto é esse. Né? Bom, mas na hora que a gente olha para essa figura, nós já vemos qual que é a variação em y. Isso está bem definido aqui, de 1 até 3. Né? Bom, se está bem definido de y, a minha conclusão é que eu tenho que deixar x em função de y. Né? Se fosse o contrário, se x tivesse determinado, como nós fizemos aí um exercício na aula passada, se o x estivesse já bem determinado no intervalo, então eu pego x, fixo x, e o y vai estar em função de x, daquele x que eu escolhi. Certo? Então, esse carinha aqui, esse outro limitador, na verdade, é y menos 1. Tá? Então, o que a gente pode concluir nesse caso, né, a variação para x aqui, a variação para x fica, então, desse valor, que é 1 menos y, até y menos 1. Nossa, mudou a cor ali, mas tudo bem. Y menos 1. Então, esse cara aqui, eu já tenho quais são a limitação aqui para a minha região R. Né? A região R, né, fica definida para y de 1 até 3 e x de 1 menos y até y menos 1. Né? Então, só para lembrar aqui, a gente está utilizando aqui a região do tipo 2. Tá? Essa do tipo 2 foi falada na última aula. Tá? É aquela que você fixa y e varia x. A do tipo 1 é o contrário, fixa x e varia o y. Tá? Bom, com base nisso, agora nossa região, nós conseguimos agora montar essa integral aqui, né? Agora sim eu consigo dizer quais são os limites de integração para ela. Tá? Então, a região R, ela fica determinada pelo conjunto de todos os pares ordenados de R2, onde x está variando de 1 menos y a y menos 1, e o x, bom, está errado aqui, né? Está trocado aqui. Isso aqui tem que tomar cuidado, hein? Tá x e x aqui, né? Eu preciso corrigir isso. Y, então tá. Preciso corrigir isso aqui. É y de 1 até 3, tá? Y de 1 até 3. E o x de 1 menos y a y até menos 1, tá? Então é isso mesmo. Deixa eu só verificar para não fazer coisa errada aqui. Y de 1 até 3, tá certo? 1 menos y a y menos 1. É isso. Né? Aqui não é x, tá? É y. Bom, como é que eu vou montar a integral, então? Essa integral, ela vai ficar... Bom, toda hora que... Tem como apagar isso aqui. A integral, ela fica de 1 até 3,
né? Lembra que o número, quando eu faço a integral dupla, o número, a integral que tem variação em número, tem que ser a última que eu tenho que ser calculada, né? Porque para te gerar um número de fato, né? Então, de 1 até 3 é dy, né? Aqui está correto. E para x, que é dx a integral de dentro, ela vai estar variando entre duas funções, né? De menos y mais 1 até y menos 1, né? Menos y mais 1 até y menos 1. Limite inferior da minha integral, limite superior da integral. Tá certo? 1 menos y é a mesma coisa que menos y mais 1, né? Só ficou trocado aqui, mas não tem problema, tá? Então, nós queremos calcular essa integral, isso vai te gerar o volume, né? Nós vimos essa interpretação do cálculo de um volume, que é delimitado por essa superfície aqui e por aquela região triangular que nós construímos. Tá? O que nós vamos fazer agora é calcular a integral de dentro. Tá? Calcular a integral de dentro significa calcular a integral em x, fazer a integração em x. Tá? Essa em y vai ser por último. Né? Calcular a integral em x, isso vai te dar 2x ao quadrado, aqui esse primeiro termo, 2x quadrado sobre 2, né? E menos y quadrado vai ficar menos y quadrado vezes x. Né? Então aqui eu fiz, na verdade, digitei só essa etapa aqui para depois a gente fazer junto. Então essa integral aqui, 2x em relação a x, te deu 2x quadrado sobre 2. Claro. Aí fica essa integral de menos y mais 1 até y menos 1, menos y quadrado em relação a x, vai ficar menos y quadrado vezes x, né? Porque se você deriva menos y quadrado vezes x, vai voltar para o y quadrado. Tá? Então, vamos continuar aqui, na verdade eu fiz só até essa etapa, tá? Então, a gente coloca aqui de 1 até 3, né? Depois, isso aqui vai ficar x ao quadrado. Eu tenho que avaliar nesses dois limites aqui de integração. Então, vai ficar y menos 1. Vai dar bastante conta aqui, né? Y menos 1 ao quadrado. Eu estou fazendo a substituição desse termo aqui, y menos 1, aqui no x ao quadrado. E eu tenho que tirar, né? Fazer menos esse limite inferior aqui, né? Menos y mais 1. E aí vai ficar ao quadrado também. Tá? Então, isso foi para essa primeira etapa aqui. Tá? Depois eu tenho que substituir aqui no x ainda esse outro limite de integração. Tá? Então, aqui, na verdade, eu fiz essa primeira, né? Não sei por que eu coloquei esse parênteses aqui, mas tudo bem. Então, fica menos o y quadrado, né? Vezes o x. Então, aqui eu tenho que colocar y menos 1, o limite superior, menos o limite inferior, menos y mais 1. Tá? Então, fecho o parênteses aqui. Isso tudo dy, né? Porque depois ainda você vai ter que fazer a integral em y. Tá certo? Bom, tenho que ainda agora desenvolver esse quadrado aí todo, né? Então, vai ficar a integral de 1 até 3. Quadrado do primeiro. Então, não tenham preguiça de fazer conta. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais quadrado do segundo. Tá? Menos, então esse menos eu vou colocar aqui, que vai ter um parênteses, né? Só para eu fazer o desenvolvimento desse menos y mais 1. Então, o quadrado do primeiro, então eu vou supor que o primeiro aqui seja 1, né? Isso tanto faz. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais quadrado do segundo. Né? Eu quero fazer quadrado do primeiro, também pode, que é o y quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2y, mais quadrado do segundo, então mais 1. Tá? Menos y quadrado, então vamos colocar aqui em evidência. Eu tenho que fazer esse desenvolvimento aqui dentro. Bom, aqui pelo menos não tem quadrado, né?
Então, fica y menos com menos y. Então, vai dar 2y. 2y. E aqui, menos 1, menos 1. Né? Então, menos 1, menos 1. Então, menos 2. Tá? Então, toda essa parte aqui de dentro, depois eu vou ter que integrar em y ainda. Tá? Fazer integração em y. Tá? Vamos arrumar o que está aqui dentro desse, né? Ver se a gente consegue simplificar um pouco mais. Então, isso aqui dá a integral de 1 até 3. Então, vamos ver aqui. Eu tenho y², esse primeiro termo, e aqui eu tenho menos y². Tá? Então, esse y², ele vai ser cancelado com esse, porque eu tenho um menos aqui para fora do parêntese. Tá? Menos 2y, menos 2y. Então, menos com menos vai dar mais. Então, mais 2y com menos 2y. Tá? Depois, eu tenho 1 menos 1. Né? Tem um menos para fora do parênteses. Então, esse 1 vai cancelar com esse 1 aqui. Tá? O que vai sobrar aqui? Né? Vai ficar menos 2y ao cubo. Né? Que aqui eu vou fazer a distributiva. Né? Vou fazer esse multiplicado por esse. Então, vai ficar menos 2y ao cubo. Tá? E aí eu faço esse multiplicado por esse, né? Por conta da distributiva. Então, menos com menos vai dar mais. Então, mais 2y². Ok? Bom, já deu uma melhorada boa aqui na cara da integral. Então, isso aqui, essa integral em y. Ó, perceba o seguinte, eu tenho 2 multiplicando, né? Poderia ser menos 2, mas pensa que eu tenho 2 e eu tenho 2 aqui, tá? Esse 2, já que ele está multiplicando tudo, eu posso colocar o 2 para fora da integral. Né? Ah, mas se eu não quero fazer isso, beleza, não precisa. Então, só para ficar mais bonito aqui, eu posso colocar o 2 aqui para fora da integral. Lembra que a constante ela se desloca para fora da integral, mas, claro, tem que lembrar que a constante ela tem que estar multiplicando tudo, né? Não é só uma parte. Então, fica 2 vezes a integral de 1 até 3. Aqui fica menos y ao cubo, né? Mais o y². Tá? Então, eu peguei isso aqui tudo, botei a constante 2 para fora. Só isso que eu fiz, por enquanto. Ficou 2 vezes essa integral aí. Tá? Agora, eu posso fazer a integral de cada uma das partes. Né? Lembra que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou deixar assim 2 vezes. Vou colocar um colchete aqui. E vai ficar integral de menos y ao cubo. Então, menos y² sobre 4. Mas por quê? Porque a derivada de menos y² sobre 4 é menos y ao cubo. Né? Em relação a y, tá? Isso depois eu vou ter que avaliar de 1 até 3. Faço a avaliação aqui de 1 até 3. Mais a integral de y². Qual que é a integral de y²? Y ao cubo sobre 3. Né? Y ao cubo sobre 3, de 1 até 3 também, né? Integral de 1 a 3. Então, de 1 até 3. Fecha o colchete. Tá? Muito bem. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para não confundir com a integral de cima aqui, tá? Tomar um pouco de cuidado. Então, vai ficar 2 vezes, né? Vou multiplicar o 2 ali, continuar multiplicando o 2. Agora, por essa relaçãozinha aqui. Tem que tomar o cuidado que eu tenho um menos aqui na frente. Esse é como se fosse menos 1/4, né? Então, fica menos 1/4. Que multiplica quem? Agora eu faço a avaliação aqui nos limites da integral, né? Então, fica 3 à quarta, né? Menos 1/4. Tá? 1 elevado à quarta. Que vai dar 1, né? Então, depois eu tenho mais. Eu vou colocar esse 1/3 aqui para fora. Tá?
1/3 para fora, e aqui eu vou fazer a avaliação aqui. Então, de 1 até 3. Então, 3 é o limite superior primeiro, né? Então, fica 3 ao cubo menos o 1 ao cubo. Tá? 1 ao cubo. Fecha o colchete. Esse colchete, na verdade, ele é daqui, porque o 2 está multiplicando toda essa conta aqui dentro, né? Tá certo? Então, agora tem que fazer essa continha aí, fazer o desenvolvimento dessa conta, né? Tinha até deixado um espaço mais para cá, mas tudo bem, acabei fazendo tudo aqui, né? Bom, vou seguir aqui, só para não perder de conta, né? Perder de vista o que a gente está fazendo. Vou colocar aqui. Vou continuar aqui. Tá? Então, essa continha aqui vai dar quanto? Vamos chamar de... Só para depois, na hora que vocês forem estudar, não ficar... Vamos chamar de asterisco aqui essa continuação. Tá? Então, essa continuação, ela está aqui em asterisco. Tá? Então, continua aqui. Então, vai ficar 2 vezes, que multiplica, vamos fazer passo a passo aqui, menos 1/4, que multiplica quanto? 3/4 vai dar 3 vezes 3 vezes 3, 27, vezes 3, 81, né? 81, né? 81 menos 1. Tá? Então, eu fiz aqui 81 menos 1/4 é 1. Tá? Mais 1/3, que multiplica quanto? 27, que é 3 ao cubo, né? Estou olhando para esse cara aqui, menos 1. Tá? Então, fecha o parênteses, porque o terço está multiplicando isso, e fecha aqui o colchete. Beleza? Vamos lá. Vocês estão ansiosos para descobrir qual que é a resposta? Então, isso aqui vai dar 2 vezes, que multiplica... Olha só, 80, porque é 81 menos 1, 80. Tá? 80 dividido por 4 dá quanto? Menos 20, então, porque tem esse menos. Então, menos 20. Mais 26, que é 27 menos 1, 26, sobre 3. Eu não consigo dividir, né, não consigo fazer 26 por 3. Então, isso aqui vai dar, vamos fazendo aqui a continha, 2. Se eu faço aqui o que está aqui dentro, vamos tirar o mínimo, né? 3, divido aqui, que é por 1, na verdade, né? 3 dividido por 1 dá 3, vezes 20, vai dar menos 60. Menos 60, mais o 26. 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu falei aqui, ó, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos 20, menos 60. 3 dividido por 3 dá 1, mais 26. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Nossa, bastante conta, né? Então, dá 2, que multiplica menos 60 mais 26. Quanto vai dar isso aí? Menos 34. Então já vai dar, já. Né? Menos 34 dividido por 3. Né? 2 vezes 34, 68. Então, menos 68 sobre 3. Bom, até que enfim, né? Chegamos no valor. Tá aqui. Olha só, pessoal. Menos 68 sobre 3. Mas, professor, isso não está calculando volume, né? Por que está dando um número negativo? Completamente possível, né? Por quê? Lembra que eu até havia comentado com vocês antes, se você calcular, por exemplo, uma integral de área, né? Você quer calcular algo assim, né? Qual que é a área, né? Desse jeito que eu coloquei aqui abaixo do eixo X, né? Bom,
a integral, se você for calcular, ela vai dar um número menor do que zero, né? Só que qual que vai ser a área? Vai ser menos o valor da integral. Então, eu sempre tenho que olhar em módulo, tá? No caso de volume, você pode pensar que o teu sólido, no caso, né, ele está algo para abaixo do plano XY. Então, a princípio, eu tenho eu teria ali a região, né? Essa região que nós verificamos aqui no plano XY. Deixa eu só mudar aqui. Então, aqui Y, X e aqui Z. Então, a tua região lá embaixo, ela é algo assim, né? Então, eu vou mudar aqui essa cor, vou colocar em azul. Então, você teria ali uma coisa ali para trás, outra aqui para frente, na altura 3, né? Ela bate aqui no 1, né? E aqui tem aquela parte que está lá para trás, né, do eixo. Então, a sua região ela é delimitada aqui por esse triângulo aqui logo abaixo, né? No plano XY, né? Tem que pensar que isso está no plano do chão, né? Lembra que eu tenho um canto da sala ou do teu quarto aí, você olha, e tenho dois eixos, né, que determinam o vértice do quarto. E o chão onde a gente pisa é o plano XY, tá? Provavelmente, o que acontece é que a superfície ela é negativa, né? Ela tem uma parte negativa aqui, e o sólido que nós estamos calculando o volume está aqui para baixo, né? Então, aqui eu teria a superfície aqui, nós estamos calculando um sólido aqui delimitado pela parte de cima e pela parte de baixo, né? Então, a integral aqui, ela vai te dar um número menor que zero. Só que se eu quero interpretar isso como volume, eu tenho que pegar em módulo, né? Pegar o valor positivo desse número que nós obtivemos. Então, se você perguntar qual que é o volume do sólido, o volume é 68 sobre 3. Valor da integral, menos 68 sobre 3. Tá? Pede-se aí para calcular uma integral dupla, né, que representa o volume de um tetraedro que é limitado aí por planos coordenados e o plano z igual a 4 menos 4x menos 2y. Então, de novo, não tem a integral para ser calculada, né? Não tem aí calcule a integral, não é isso. Eu tenho que interpretar o problema, né? E aí, nós precisamos saber qual que é o limite de integração, tá? Perceba que ele está falando tetraedro, né? Então, essa é um sólido que é bastante conhecido lá, acho que desde lá do ensino médio, né? Nós temos que pensar em um prisma cujos lados são triângulos, né? Então, eu tenho um triângulo, eu tenho um, dois, três, quantos lados? Um, dois, três, quatro lados, né? E os lados são triângulos desse prisma, tá? Então, a princípio seria alguma coisa desse tipo. Então, como é que eu vou descobrir aí em quais valores que eu tenho que fazer a integral? Bom, precisamos ter pelo menos uma noção de como que vai ser. Nesse caso é um plano, tá? Um plano, lembra que um plano é muito mais simples a gente esboçar um gráfico de um plano do que uma superfície complicada, né? Então vamos ver o que a gente pode tirar aqui de conclusão, tá? Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer o esboço aqui, só para a gente ter uma ideia. Acho que eu vou colocar aqui embaixo que eu prefiro, para não... Coloco o eixo Z, o eixo X, o eixo Y e o eixo X. Então, aqui eu tenho Z, aqui eu tenho o X e eu tenho Y. Tem uma outra informação que ele dá aí que é interessante e realmente é importante, né? Ele está falando em relação a planos coordenados. Eu não me lembro se eu falei isso para vocês, mas quando nós colocamos aqui os eixos x, y, z, o espaço tridimensional, ele delimita aí que nós chamamos de três planos coordenados. O plano determinado pelos eixos x e y, plano do chão. O plano determinado pelos eixos x e z, então essa face aqui. E o plano coordenado determinado pelo eixo y e z, então esse plano daqui. Tá? Então, o plano coordenado é isso.
Então, eu já sei que tem alguma figura, algum sólido, que está sendo delimitado por esses três planos, chamados de planos coordenados. Tá? Bom, e aí ele fala assim, então eu tenho esses três planos e tenho mais um plano. Lembra que o tetraedro, então, tem quatro faces, né? De tetra aí, né? A gente já pode pensar isso. Tetra, quatro faces. Qual que seria o quarto plano? O quarto plano, ele dá dando a equação aqui, né? Z igual a 4 menos 4x menos 2y. Como que nós fazemos o esboço de plano? Lembra que eu preciso zerar pelo menos duas coordenadas, descobrir a terceira, né? E assim por diante. Então, por exemplo, se nós zeramos x e y, então se eu faço x igual a zero e o y igual a zero também, quanto que vai dar z? Então, se eu olho aqui, x igual a zero, y igual a zero, quer dizer que nessa equação vai me dar z igual a 4. Tá? Então, z igual a 4. Vamos supor que o z igual a 4 está aqui. De novo, zero outras duas. Então, vamos zerar x e z, por exemplo. Vou zerar x e vou zerar z também. Então, isso vai me dar uma terceira, né? A terceira variável é y que sobrou, né? Então, se o z é zero, o x é zero, então quer dizer que 2y é igual a 4. 2y igual a 4. Então, se 2y é igual a 4, isso significa que o y deveria ser 2. Então, y igual a 2, a metade desse cara aqui, mais ou menos aqui. Tá? Beleza. Agora, eu tenho que zerar. O que sobrou para eu zerar? Agora, y e z, né? É o que faltou, né? Então, o y é igual a zero para eu poder tirar x. Y é igual a zero e z é igual a zero. Então, quanto que vai ser o meu valor aqui? Se eu olho para a equação, x igual a zero, ou melhor, y igual a zero e z igual a zero, vai me dar 4x igual a 4. Passo 4x para um lado, vai ficar igual a 4, então significa que o x vai ser 1. Tá? Então, x igual a 1, mais ou menos aqui. Certo? Bom, então eu tenho um plano, e esse plano ele passa por esses três pontos. Né? Então, de novo, vamos pensar lá que eu tenho o nosso canto lá da sala, né? O vértice lá no chão, representando esse vértice, que abre aqui para os lados da sala, e a altura, né, da parede. Né? Vamos pensar assim. Eu tenho um plano que vai ser tipo uma caída, né? Que corta exatamente no ponto 4, no ponto 1 e no ponto 2. Né? Eu não vou conseguir desenhar todo o plano, mas eu vou conseguir desenhar pelo menos uma parte dele. Né? Se não tivesse isso daqui, ó, limitado pelos planos coordenados, ia ser um plano infinito. Né? Ele ia cortar o 4, o 1 e o 2 e ia lá para baixo, inclusive do plano XY. Você pode até colocar isso lá no GeoGebra, né? Um plano que passa por esses três pontos aí. Só que ele está falando limitado, né? Então, se ele está limitado, é só uma porção do plano que eu vou observar. Então, vamos tentar mudar a cor aqui, só para ficar melhor. Então, é um plano que passa. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar retinho aqui. Não. Também não. Nossa, tá difícil. Então, aqui, vai ficar tão reto aqui, né? Passa aqui e passa aqui. Né? Então, é um plano da base, não, de uma das faces do tetraedro. Então, aqui eu tenho essa face aqui da frente, eu tenho essa outra face aqui determinado pelo eixo Y e Z, e essa outra face aqui determinado por Z e por X. Né? Todas as faces são triângulos, então aqui eu tenho um triângulo, aqui embaixo eu tenho um triângulo, aqui nesse outro lado eu tenho um triângulo, e na face da frente, né, que é a caída dada por esse plano, também é um triângulo. Né? Ele está pedindo para calcular o volume disso. Né? Como que a gente pode calcular, né? Bom, lembra que o volume, se ele quer que calcule o volume, é uma integral dupla.
A integral dupla eu preciso fazer ela sobre uma região, tá? Então eu preciso determinar sobre uma região. Essa região, ela é sempre uma região do plano XY. Então se nós olharmos aqui, eu tenho uma regiãozinha aqui no plano XY, né? Que é uma das faces do meu tetraedro, a face de baixo, né? É um triângulo, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse plano XY e vou colocar ele aqui, do lado, para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, a gente vai visualizar essa região olhando por cima do tetraedro. Então, eu vou colocar aqui X e vou colocar Y. Então, esses dois eixos eu estou colocando aqui. Como é que eu vou enxergar a minha região aqui, que é um triângulo, né? No plano XY? Então, nós podemos observar o seguinte. No y igual a 2, então aqui eu tenho y igual a 2. Então, esse 2 aqui eu vou colocar aqui, né? E o y igual a 1 eu vou colocar aqui. Nossa, ficou tudo... Eu queria que ficasse em azul. Agora mudou só o... Vou fazer o seguinte. Bom, vamos deixar assim mesmo. Deixa isso, agora sim. E aí eu vou colocar em vermelho para ficar bonitinho ali. Isso. Então, olha só, y igual a 2, está aqui. Só para ficar nas cores adequadas aqui. 2 e o x igual a 1. Então, x igual a 1 está mais ou menos aqui. Né? Então, essa retinha que liga o 2 até o 1, né, que seria uma das arestas do teu tetraedro, eu posso desenhá-la aqui. Né? Então, a região que eu estou observando aqui é essa, né? Essa é a minha região de integração. A minha região R, tá? Bom, essa região R eu preciso saber se eu quero utilizar a região do tipo 1 ou do tipo 2. Perceba que nesse caso, tanto faz. Porque olha só, o x e o y já estão sendo determinados, ó. O y, eu poderia fixar o y de 0 até 2, né? E aí o x ficaria determinado por essa variação de y, ou eu poderia fixar o x de 0 até 1. Nesse caso está bem... Poderia escolher aí qual é a região de integração que nós poderíamos fazer, tá? Sei lá, se você fixa, né? Vamos pensar agora, se o outro exemplo a gente fez com região do tipo 2, vamos fazer com do tipo 1 agora, só para ficar um pouco diferente. Como que seria? Então, essa região aqui é a região que eu preciso fazer a integral, né? Então, essa aqui é a região R de integração, né? Então, nós poderíamos pensar no seguinte, vamos fixar, vou colocar aqui de preto, fazer o seguinte, vamos fixar aqui um x de 0 até 1, então, o x, nesse caso, fica determinado para a variação de 0 até 1, tá? E aí, eu sei o seguinte, qual que vai ser a variação para y, né? Então, o y ele tem que partir dessa primeira função até o gráfico dessa parte aqui, que seria a aresta do sólido, né? Do tetraedro. Né? Então, eu estou olhando assim, como que seria a variação para y? Bom, o y começa daqui e vai até aqui. Então, eu preciso saber que ponto que é esse aqui para y. Né? Então, perceba, esse ponto aqui é quando ele começa no y igual a 0. Né? Se eu estou escolhendo o x aqui, esse início aqui é quando o y é igual a 0. Então, eu posso dizer que ele é maior ou igual que 0. Essa seria a primeira função, o g1 de x, tá? Como região do tipo 1. Agora, eu tenho que saber qual que é essa retinha aqui que bate, né? Qual que é a equação dessa reta que bate aqui nesse segundo ponto. Né? Como é que eu vou descobrir isso aí, né? Como é que eu vou saber qual que é esse valor aqui? Bom, perceba o seguinte, nós estamos no plano XY, né? O plano XY tem por coordenada z igual a 0, né? Então, se eu observar aqui o seguinte, observando somente a
a equação do plano, essa equaçãozinha aqui, né? Então, se o z for igual a zero, o que significa z ser igual a zero? Significa que eu estou olhando essa equação aqui do plano, mas somente no xy, né? Não depende da coordenada z. Então, se o z for zero, vai me dar aqui zero igual a 4 menos 4x menos o 2y. Certo? Bom, eu quero que o y fique em função de x. Então, para essa equação, eu isolo o y. Então, fica 2y igual a quanto? 2y igual a 4 menos 4x. O que eu posso fazer se eu quero isolar y como função de x? Divido tudo por 2. Então, quer dizer, então, que o y tem que ser igual a 2 menos 2x. Opa, o que é isso aqui? É uma equação de uma reta que passa pelo ponto y igual a 2, isso é quando x é igual a zero, né? E o x igual a 1, ou seja, quando o y é zero. E tem coeficiente angular negativo, né? Então, exatamente a equação dessa reta aqui, ó. Passa pelo ponto 1 e pelo ponto 2 e tem coeficiente angular negativo, né? Exatamente a equação dessa reta aqui. Tá? Então, se eu olhar para isso aqui, a partir do momento que você escolheu x no intervalo de 0 até 1, a escolha do y ela vai ficar determinada por esse valor de x aqui, né? Então, esse valor aqui que você vai pegar, ele vai ficar determinado por esse valor de x. Esse aqui que você bateu na reta tem por equação 2 menos 2x. Né? Então, qual seria a variação de y? Y de 0, então aqui está a minha primeira função, 0 para y, até y igual a 2 menos x. 2 menos 2x. Então, aqui eu tenho que colocar a variação de 2 menos o 2x. Certo? Então, esse tipo que nós estamos observando aqui é como região do tipo 1. É aquela que você fixa o x e o y fica em função de x. Vamos calcular essa integral agora. Para fazer o cálculo da integral, eu já tenho os limites de integração. X está de 0 até 1 e o y está de 0 até 2 menos 2x. Certo? Então, isso aqui, na hora que eu calculo a integral dupla sobre essa região, isso vai me gerar o volume desse tetraedro aqui. Tá? Então, esse 4/3 representa aí o volume do tetraedro que ele estava pedindo aí para fazer o cálculo. Bom, vou deixar esse como exercício, vou dar uma dica aí de como vocês podem prosseguir. Então, ele pede para calcular o volume do sólido, que é limitado por um cilindro e por 2 planos. Né? Então, sempre os exercícios vão ser assim, né? Vão te dar algum sólido, ou melhor, algumas equações. Essas equações vão delimitar alguma região do espaço, que é chamada de sólido, né? E vai pedir para calcular esse volume. Primeiro, nós temos que lembrar o quê, né? Ele está falando de uma equação do cilindro, né? Então, vamos só olhar para isso daqui, tá? Quando a gente fala em cilindro, se vocês pegarem lá eu acredito que... Não, naquela tabela não vai ter isso, mas tudo bem, vamos olhar aqui. Esse é uma outra tipo de quádrica também, nós podemos pensar assim, que é o cilindro circular reto, tá? Então, vamos tentar só entender aqui uma coisa. Então, aqui eu tenho x, y e z. Olha só, quando a gente olha para essa equação, x² mais y² igual a 4, você fala assim, mas isso aí é uma equação de um círculo centrado na origem e de raio 2, né? Equação do círculo, né? Realmente, equação do círculo. Então, se nós vamos tentar aqui, vou colocar de outra cor aqui. Se eu for fazer essa... Não, tem que voltar aqui, na verdade. Olha só. Quando eu olho aqui no plano XY, nós vemos um círculo.
Então, eu vou colocar aqui o 2, né, que seria menos 2. Então, aqui eu vou fazer pontilhado, porque isso aqui está lá para trás, né? Então, a princípio, eu teria um círculo aí no plano XY. Se eu começar a variar esse círculo para cima e para baixo, né, pensando ele paralelamente ao plano XY, então eu tenho essa variação aqui, eu tenho um círculo. Bom, eu desloco esse círculo para cima, de forma paralela, tá? Então eu vou ter um outro círculo aqui, né? Vou ter mais um círculo aqui em cima. Né? Pego esse círculo de novo, desloco lá para cima, outro círculo. E assim por diante. Então o que nós vamos ver aqui vai ser o quê? Um cilindro, né? Então, no final das contas, o que vai gerar aí é um cilindro infinito. Ah, por que infinito? Porque eu posso fazer esse deslocamento desses círculos lá para baixo também, né? Então, aqui eu tenho o círculo da base, né? Eu tenho um outro círculo aqui, né? Eu tenho outro círculo aqui, tá? Então, eu teria círculos em todas essas variações aí. Então, né, pensando que o eixo Z é infinito para cima e infinito para baixo, eu teria um cilindro infinito. Isso só olhando para essa equaçãozinha aqui, tá? Né, olhando para essa equação. Ele te dá outra informação, que eu tenho que pegar esse cilindro e limitar ele por dois planos. Um plano y mais z igual a 4 e o outro plano z igual a 0. Quando nós olhamos aqui o plano z igual a 0, lembra que o plano z igual a constante é aquele plano que tem altura igual a constante. Né? Então, por exemplo, vamos chamar de C esse z aqui. Então, z igual a C é sempre o plano que é paralelo ao plano XY, ao plano da base, e que tem altura C. Tá? Se essa altura C é igual a zero, quer dizer que o plano Z igual a zero coincide com o plano XY, o plano da base. Né? Então, ele já dá uma informação importante aqui em relação a Z igual a zero. Z igual a zero, você já pegou esse cilindro que a princípio ele era infinito lá para baixo, você já cortou ele aqui no plano XY. Então, agora ele só começa aqui do zero, né? E vai lá para cima, né? Só que lá para cima também vai ter uma limitação. Qual que vai ser essa limitação? Vai ser dada por essa segunda equação aqui, que é outro plano, né? E aqui é que mora a ideia aí para a gente fazer a construção desse sólido, né? Então, podemos pensar o seguinte, eu vou fazer essas coisas meio que separadas, depois a gente junta para ver se entendeu. O que seria o plano y mais z igual a 4, né? Então, se eu olhar aqui para fazer um esboço desse plano, então eu poderia pensar aqui, né? X, ou melhor, y, x e z. Por quais pontos esse plano passa? Então, esse plano só tem coordenadas em y e z. Mas e para x? Bom, para x pode ser qualquer coisa, né? Se eu pegar x igual a 20 aqui, essa equação ela continua sendo a mesma, y mais z igual a 4, né? Não está dependendo de x essa equação. Então, se eu olhar para ela, fazer y igual a 0 me dá z igual a 4, né? Poderia aqui olhar z igual a 4. Se o z for 0, quer dizer que o y também é 4. Então, aqui eu tenho y igual a 4. Ah, então eu tenho um plano que passa por esses pontos aqui, y igual a 4 e z igual a 4, teria um plano exatamente assim, inclinado? Sim, exatamente isso. Então, imagine o seguinte, que agora você tem esse cilindro. Então, esse cilindro aqui, você tem que pegar um plano e cortar ele por esse plano que tem essa angulação aí que eu estou colocando, né? Do jeito que a gente fez aqui. Exatamente nessas alturas, né? Z igual a 4 e Y igual a 4. Tem um cilindro, foi lá e cortei esse cilindro. Qual que é o sólido que eu vou visualizar a partir do que foi cortado, né? Então, agora nós tentamos esboçar aí o gráfico, essa figurinha aí, né? Como que ficaria isso? Então, vamos tentar colocar aqui, né? Para a gente ter uma ideia. O Z, eixo Z,
Y e X. Então, aqui Y, X e Z. Então, vamos lá. Eu sei que é um cilindro que não tem nada lá para baixo, né? Eu sei que esse cilindro ele cresce e ele não vai crescer infinitamente, porque ele vai estar fatiado por esse plano. Então, podemos pensar assim, né? Vou mudar a cor aqui agora. Sim. Então, eu vou desenhar aqui a minha primeira base, que seria um círculo, né? Como a gente já observou. Então, esse círculo, ele tem raio 2. Então, aqui seria 2 e menos 2. Aqui também é 2. Né, que tocou o eixo X também é 2. E lá para trás, né, no eixo negativo para X também é menos 2. Então, esse cilindro ele vai crescer. Eu tenho um cilindro. Vou ter que fazer mais retinho aqui. Então, ele cresce. Só que ele não vai crescer até lá o infinito. Ele tem uma certa limitação. E ele, eu vou pegar o cilindro, vou pegar como se fosse esse copo aqui, né? E cortar ele não paralelamente ao plano XY, mas inclinadamente, se é que existe essa palavra, né? Então, na hora que eu faço essa secção no cilindro, eu vou ter como se fosse um tronco aí de uma árvore, né? Cortado até aqui. Né? Tá certo? Bom, mas eu sei exatamente essa altura aqui, você sabe exatamente aonde que ela corta esse eixo. Eu sei que corta aqui, a gente, né, observou que corta no Z igual a 4. Então, eu sei que aqui o ponto aqui é 4, é onde o plano passa. Ah, mas o plano não corta o Y igual a 2, professor, por que não está vindo para cá? Então, perceba que ele quer o sólido limitado pelo cilindro e pelos planos. Então, se eu continuar aqui com o plano do jeito que está aqui, que seria, ele bateria aqui no y igual a 4, bom, eu quero enxergar o sólido limitado pelo cilindro também. Então, aqui dentro, se eu fosse continuar com a reta y igual a 4, né, que seria a parte do meu plano, não faria sentido, porque eu quero o sólido limitado por isso, por essas duas equações. Aqui nesse meio eu não tenho sólido. Tá? Então, o sólido que a gente observa é somente esse aqui. Né? É um cilindro que foi cortado, né, dessa forma aqui. E perceba que nós não vamos ver, será que a gente vai, se eu cortar ele dessa forma aqui, né, a gente vê exatamente um círculo? Então aqui eu teria uma determinada abertura aqui para ele, aqui, ó. Tem uma parte do cilindro aqui, né? Exatamente essa parte de cima que nós vemos aqui. Certo? Então ele quer que calcula o volume desse sólido. Tá? Bom, mas e aí? Volume de um sólido, nós sabemos que é uma integral dupla. Beleza. Então, volume desse sólido vai ser dada por uma integral dupla sobre uma determinada região pela uma função x, y, dA. Então, o volume é isso, né? Muito bem. Lembra que preciso determinar quem que é essa região. E agora? Aí é que está. A região é sempre aquela que está no plano XY. Tá? A região que nós vemos aqui no plano XY é um círculo, né? Então, se a gente olhar aqui no plano da base, nós vemos um círculo. Tá? Tenho aqui a região R, que seria a região de integração. Tá? Bom, e aí, como é que nós vamos verificar isso aqui? Então, deixa eu só apagar isso aqui, só para a gente finalizar, tá, pessoal? Eu vou deixar indicado aqui para vocês, já vou dar a interpretação disso e depois vocês terminam as contas aí. Eu tenho que encontrar essa região R, os limites de integração dessa região R, né? Mas os limites, nós sabemos que se eu colocar aqui o plano XY, esse plano que está aqui, eu colocar ele aqui em cima, né, X e Y, nós temos um círculo. Um círculo de raio 2, inclusive, né? Então, essa parte que eu estou rachurando aqui é exatamente essa que está aqui.
de raio 2. 2 e menos 2. Menos 2 e 2. E aí a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o tipo de região que eu vou utilizar? Posso utilizar do tipo 1, posso utilizar do tipo 2. Se você fixar o x de menos 2 até 2, o teu y vai depender da escolha do teu x. Tá? Então é só você, se vocês imaginarem aqui o seguinte, que se o teu, deixa eu mudar a cor aqui, se o teu x ele está muito próximo do 2, olha o teu y, ele vai estar muito pequenininho, vai estar muito próximo de zero. Mas se o seu x estiver muito próximo de zero, o teu y é muito próximo de 2. Então, uma vez que você escolheu o x determinado do intervalo de menos 2 até 2, o teu y depende da escolha desses caras. Então, vai depender aqui em cima e vai depender aqui embaixo. Tá? Então, nós podemos pensar o seguinte, beleza, vamos fixar então o x de menos 2 a 2. Opa, já achei um limite de integração aqui, ótimo. Como que vai ficar o limite de integração para y? Não posso dizer que é de menos 2 até 2. Se eu dissesse que o y também variasse de menos 2 até 2, seria um retângulo, ou melhor, um quadrado, né, de menos 2 a 2 e menos 2 a 2. Não é quadrado, isso é um círculo, um disco, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Como é que eu sei essas duas funçõezinhas aqui? Lembra da região do tipo 1, né? Bateu embaixo, bateu em cima. Né? Tem que descobrir quais são esses caras aqui. Tá? Bom, vamos lá. Quem que vai me dar a equação que depende, que y fica na dependência de x? Exatamente a equação do cilindro. Esses dois pontos aqui pertencem ao cilindro. Seria pontos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, para não fazer... Eu fixei o x de menos 2 até 2, né? O teu y, ele está aqui, né? São pontos aqui do cilindro. Então, eu tenho que ir na equação do cilindro para determinar esses pontos. Tá? Eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vale 4. Né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, se isso aqui é verdade, quanto vale o y? Né? Não vão pegar o y nessa equação, porque essa equação não tem nada a ver, tá? Y mais e igual a 4 é a equação do plano lá em cima. Então, esses dois pontos estão sobre o cilindro. Então, você tem que ir na equação do cilindro. Então, y igual a 4, ou melhor, y quadrado é 4 menos o x ao quadrado. Certo? Bom, então isso quer dizer que se eu isolar o y, posso tirar a raiz, só que a raiz vai sair mais ou menos. Mais ou menos a raiz de 4 menos o x ao quadrado. Tá? Então, observa que mais e menos significa a parte de baixo do círculo e a parte de cima. A parte menos, parte de baixo. Parte positiva, a parte de cima. Então, aqui eu tenho y igual a menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Né? E aqui y é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, a parte positiva. Aí que beleza, né? Agora sim, por quê? Se o teu x, por exemplo, for muito próximo aqui do 2, então 4 menos 2 ao quadrado vai ser zero. Então quer dizer que o y é muito próximo de zero. Né? A mesma coisa aqui para baixo. Se o seu x for muito próximo de zero, quando eu olho aqui nessa equação, y vai estar muito próximo de 2, porque é a raiz de 4. Né? Então, aqui agora, essas equaçõezinhas, elas estão descrevendo essas duas curvas, né? A curva de cima e a curva de baixo. Então, beleza. Então, o teu y tem que variar de menos raiz de 4 menos x ao quadrado até raiz de 4 menos o x ao quadrado. Beleza? Então, agora, isso aqui foi retirado, é uma região do tipo 1. Né? Fixei o x e o y ficou na dependência desse x. Tá?
Integral, como é que eu vou calcular a integral? Tem que calcular agora o volume, vai ser dada por uma integral dupla, essa integral aqui, onde a região nós já determinamos. Menos 2 até 2, que é número sempre primeiro, né? X de menos 2 até 2. O y vai estar variando de menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 4 menos o x ao quadrado. Tá? E aí, quem que vai ser a função que eu vou integrar? Né? Lembra que você quer calcular o volume desse sólido. Se você quer calcular o volume desse sólido, você tem que, vamos dizer assim, você tem que colocar o máximo possível aí de líquido, de gás, sei lá, qualquer coisa, né? Aí dentro. Então, você começa preenchendo ele de baixo para cima, né? Então, o líquido vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Na hora que ele preenche até esse último ponto aqui, né, já não cabe mais nada. Então, você tem que... Isso já vai te gerar o volume. Então, na verdade, você começou do Z igual a zero até a parte de cima, né, desse plano, até esse limitador aí representa a parte superior desse sólido, né? Essa parte superior é exatamente a equação do plano que está cortando aí na diagonal, né? Então você pode isolar aqui o y, o z em função de y. Então quer dizer que fica z igual a 4 menos y. Agora sim eu uso a equação do plano, né? Então a função que eu vou integrar é 4 menos y. Tá? 4 menos y. Aqui dentro a primeira integral é y, então dy, e a de fora de menos 2 até 2 dx. Pronto, integral montada. É essa aqui que vocês vão ter que calcular aí para encontrar o valor. Então, essa integral aqui representa exatamente o volume desse sólido que nós acabamos de visualizar. Eu posso até dar a resposta, tentem fazer depois, pessoal, como exercício. Deixa eu ver se eu tenho aqui a resposta para isso. Tá, a resposta, cálculo dessa integral aqui, colocar aqui, tá? A resposta aí é 16π. Vocês vão pensar assim, professor, mas da onde que entrou π, né, na história? Provavelmente vai envolver alguma substituição trigonométrica aqui, tá? Para seno e cosseno, no cálculo dessa integral. Então, tentem fazer aí, depois nós podemos fazer juntos, tenta fazer a integral, mas perceba que para chegar nessa integral que nós tivemos toda essa interpretação aí, né? Então, isso tem que treinar, tá, pessoal? Tem que exercitar, fazer exercício, porque senão fica difícil, né? Vocês não vão conseguir depois conseguir interpretar. E só fazer o cálculo da integral não é esse o caso, né? Nós temos que saber interpretar as coisas aí também, tá?